Sabe aquele momento que você está no olho do furacão da sua vida, tentando manter a pose e ainda tem que escolher qual bolsa de R$ 25.000 combina melhor com o seu jatinho de R$ 28 milhões? Pois é, isso não é o seu caso, né? E nem o meu, pelo menos não é o caso da gente por enquanto. Só que foi o que aconteceu com a Virgínia Fonseca e é muito mais profundo do que parece, embora essa situação seja muito superficial. Por que eu estou falando isso? Quem nunca tentou manter a estabilidade emocional no meio aí de muitos dramas familiares e de muitas especulações, que é o que a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe vêm vivendo? Principalmente porque o público descobriu agora que a Virgínia Fonseca mentiu em relação ao fim do casamento dela com o Zé Felipe. Mas aí você até se pergunta, tá, mentiu em relação ao quê? Você vai descobrir, porque a questão é muito mais complexa do que parece. Só para você entender, a Virgínia Fonseca postou uma foto aí de despedida para São Paulo. Só que essa foto e a legenda escondem muito mais camadas do que parecem. Tudo isso porque tem a ver com o Zé Felipe, o casamento, o fim do casamento e o jatinho deles. Será que vai dar briga isso tudo? Você vai entender. Porque a gente vai falar do jatinho, de uma internet que acabou investigando e descobrindo que a Virgínia Fonseca mentiu, além, é claro, de adesivos. O que isso tudo entra? Vamos lá. Tudo começou com uma postagem aparentemente inocente da Virgínia. Ela ali, toda maternal, sabe? Mostrando que ela estava indo embora, estava indo trabalhar. Só que o que era um momento normal virou basicamente um CSI investigativo, uma investigação de quem é fã e de quem é hater envolvendo a Virgínia Fonseca. Os seguidores e os haters também, sempre atentos, começaram a especular que o adesivo da família na aeronave da Virgínia Fonseca, aquele que tem a Virgínia, o Zé Felipe, José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor. Pois é, os internautas começaram a especular que havia sido retirado esse adesivo, que havia sido apagado depois do fim do casamento. Só que, no meio desse frisson todo, no meio dessa confusão, dessa especulação se tirou ou não esse adesivo, o pessoal transformou essa questão do jatinho basicamente numa super investigação. E aí, com toda essa situação, a equipe da Virgínia, ela teve que se manifestar. E nisso não foi com emoji não, foi com uma nota oficial da equipe dela que disse o seguinte: a informação publicada a respeito do avião de Virgínia e de Zé Felipe não procede. A aeronave que aparece no vídeo, que tem circulado nas redes sociais, não é mais do casal. Esse foi o pronunciamento da equipe da Virgínia. E para dar aquela lacrada corporativa, por assim dizer, que todo assessor gosta, eles ainda mandaram o seguinte: estamos tentando combater a imensa quantidade de fake news disseminadas sobre esse assunto. Um climão, mas vamos combinar de uma maneira até chique, né? Só que, deixa eu perguntar, se fosse com você, e principalmente se você tivesse no lugar da Virgínia, com 3 filhos e recém-separada, com um jatinho particular de R$ 28 milhões. Vamos fingir que isso é normal, né, gente? Um jatinho de R$ 28 milhões, mas tudo bem. Você manteria o adesivo do seu ex-marido ou já teria trocado por outra coisa ou retirado tudo? Sinceridade, quero sinceridade. Você acha que dá para manter uma aparência zen, uma aparência de tranquilidade no meio de todas essas especulações? Você conseguiria conviver aí com algumas imagens, com algumas situações, relembrando seu ex-marido ou sua ex-mulher? Porque a real é que todo mundo fala aí de seguir em frente, de que ninguém é muito materialista e tudo mais e tal. Mas vamos combinar, eu acho que ninguém consegue se colocar tanto no lugar da Virgínia Fonseca, porque poucas pessoas têm aí um jatinho de R$ 28 milhões. Então eu te pergunto com toda a sinceridade do mundo:
quanto tempo é socialmente aceitável deixar o adesivo no jatinho da família, nesse caso da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe? Me responde essa, que eu quero entender o que você realmente acha, porque é uma pergunta bastante diferente. Só que qual que é a parte mais fascinante dessa situação toda? É perceber que o público espera uma separação real, com filhos, responsabilidade, dores de verdade, e que desenrole uma lógica quase de que um comercial. Só que aí entra uma coisa. Recentemente, a Virgínia Fonseca saiu com esse jatinho. E esse jatinho, que a assessoria havia dito que não era mais da família, ela estava viajando. Então, pera aí. Se não era um jatinho mais da família Virgínia Fonseca e Zé Felipe, e se não havia sido retirado o adesivo, por que ela estava viajando novamente? O que pelo menos a gente descobriu é que, de fato, o adesivo do Zé Felipe nesse jatinho com Virgínia e ele, mais os 3 filhos, realmente não foi tirado do jatinho, não foi tirado desse avião de pequeno porte deles, mas que ela mentiu em relação a essa parte do final do casamento, acabou mentindo. Ou se não foi ela, foi a assessoria dizendo aí que o jatinho não era mais deles. O que se comprovou aí que de fato era, pelo menos até esse momento, já que ela viajou no avião. Só que no final das contas, eu acho que o que esse episódio faz a gente pensar e até refletir é que a Virgínia Fonseca, ela acaba não dando todas as informações que o público quer. Porque o público, ele acaba cobrando uma rapidez emocional, uma rapidez estética que qualquer pessoa normal não consegue. Eu sei que tem gente que não gosta da Virgínia Fonseca, que acha aí que às vezes ela realmente é fria demais. Tem gente que acha que ela só pensa em dinheiro, tanto que na separação dela com o Zé Felipe, ela foi criticada por conta disso. Mas a Virgínia não estaria certa em seguir da maneira que ela quer, em às vezes ser contraditória, em às vezes mentir sobre como foi o fim do casamento, tudo que aconteceu? Será que não resta para ela, para a família dela, para o Zé Felipe, um pouco de privacidade, aonde eles escolhem falar a verdade ou não sobre o fim do casamento? Será que de fato ela precisava disso tudo que está acontecendo? Tem gente que acha que não. Só que o fato dela ir no jatinho, que a assessoria confirmou que não era mais deles, revelou aí, mostrou para uma parcela aí da internet que ela havia mentido sobre o final do casamento. E aí muita gente já ligou o alerta amarelo, não diria alerta vermelho, mas já ligou o alerta amarelo de que toda essa situação entre eles talvez não esteja totalmente contada da maneira que deveria, ou pelo menos para os fãs, para quem acompanha e torce de fato pelo casal. Só que aí eu quero deixar uma pergunta que vai me dizer se você acompanhou esse vídeo até o final. Se fosse o seu jatinho, se fosse essa polêmica toda você vivendo, se fosse o seu jatinho, você arrancaria o adesivo ou deixaria ele de homenagem? Porque pelo menos o que a gente percebeu é, o jatinho até esse momento continua sendo da família, eles ainda têm um jatinho aí com adesivo de todos os membros da família, ela, ele e os 3 filhos. Você faria igual ela? Você continuaria usando esse jatinho? Você continuaria deixando o adesivo do Zé Felipe lá, mesmo depois do fim do casamento? Tem gente que diz que deixaria, né? Eu quero saber se você deixaria também. Só que aí, reflita, além de me responder essa pergunta, se isso não deixa também claro de que talvez os dois, de fato, não tenham se separado, como tem uma parcela da internet que ainda não acredita no fim do casamento deles.